Nessa confusão que a gente está acompanhando e que entre hoje e amanhã a informação é de que o governo deve apresentar, o governo federal, uma proposta para, de alguma maneira, dar suporte para o setor exportador prejudicado com o tarifaço de Donald Trump, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, que é não misturar ponto do PIB com ponto de pesquisa eleitoral. Ponto de pesquisa eleitoral é uma coisa, ponto do PIB é uma coisa completamente diferente. Soberania pode se prestar um discurso para que o governo organize as coisas, ou ajude a organizar as coisas, ou permita que os empresários prejudicados organizem as coisas. Sim, beleza, vamos buscar a nossa luta pela soberania. Ou soberania pode ser um discurso aglutinador eleitoral só. Por enquanto, o que a gente tem visto nas manifestações é uma exploração política da agressão americana. Por parte do governo, por parte da oposição. Então, é inconcebível ficar vendo ataques sucessivos ao presidente americano e ver, ao mesmo tempo, ataques sucessivos a uma agenda que é estranha aos interesses nacionais. E quando eu falo interesses nacionais, é geração de emprego e renda. É para isso que serve governo, é para isso que serve Estado. O Estado serve para, recolhendo o dinheiro da sociedade de maneira como é que eu posso dizer, não uniforme, ou seja, pega o dinheiro de várias pessoas e distribui de maneira seguindo políticas públicas, de maneira uniforme, aqui e ali, para poder proteger quem mais precisa. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado não é pegar o dinheiro da sociedade e ficar tirando proveito político. O papel do Estado não é pegar o dinheiro da sociedade e permitir que deputados, senadores e tal tirem proveitos políticos. O proveito político tem que ser resultado do sucesso do trabalho eficaz e produtivo para que a sociedade seja melhor. Então, não adianta a gente ficar falando somos a 10ª maior economia do mundo, 10ª maior economia do mundo. Temos que lembrar que nós somos a 79ª economia quando a gente coloca em renda per capita. Então, quando você pega o Brasil com 10 mil dólares de renda per capita, somos a 19ª economia do mundo, só que quando você pega a 79ª economia do mundo, que é o Uruguai, eles têm mais do que o dobro na nossa renda per capita. Então, o que é melhor? Ser um uruguaio ou ser um brasileiro? É uma dúvida, né? Quando você pega, por exemplo, a Islândia, quando você coloca no ranking do PIB, a Islândia está lá, 108ª posição. Só que ela tem a 7ª renda per capita do mundo, né? A Bulgária tem a 70ª economia do mundo, mas a renda per capita dela é 60% maior do que a nossa. Então, o que é melhor, né? Ter uma renda per capita maior ou festejar ser pobre num país que, com um monte de gente pobre, porque somos muitos, a gente junta todo esse monte de gente com uma renda baixa e você tem a 10ª economia do mundo. Então nós não somos a 10ª economia do mundo, só somos quando o critério é PIB. Quando vai para PIB per capita, a gente vê a nossa força individual, a nossa força é 79º país em renda per capita do mundo. Depende da fonte, você pode ser 76º, mas você não será o 50º. Né? A Polônia tem mais do que o dobro da nossa economia no critério de renda per capita. Falei a Bulgária, o Chile, 60% mais do que a gente. O Chile é a 44ª economia do mundo. O chileno vive melhor que o brasileiro. Não há dúvida disso na educação, na saúde. Vive melhor. Então, não vamos misturar esse discurso patriótico, porque o patriotismo aqui não leva a nada. Nós temos que ter sangue frio e entender o que está acontecendo. Quer dizer, o governo falar que vai abrir mercado alternativo ao mercado americano beira o ridículo.
Governo não entende de negócios. Basta ver o que está acontecendo com os Correios, basta ver o que acontece com a gestão das empresas estatais, que é um desastre, basta ver o que aconteceu com as empresas que foram privatizadas. Todas que foram privatizadas passaram a dar lucro, muito lucro. Olha a Embraer aí, olha a Embraer. O que era a Embraer estatal, o que é a Embraer privada. Olha a Vale. Então, a gestão estatal, não é um negócio do governo. Como também não é negócio de empresa fazer gestão pública, cada um no seu quadrado. Então o governo não tem a menor ideia de como abrir mercado. Nem quando o governo montou a Apex, lá atrás, o governo montou a Apex para apoiar os exportadores. Poder emprestar um pouco da experiência e poder emprestar um pouco dos desafios, né? Orientar nos desafios do comércio exterior, das dificuldades, da burocracia, de questões regulatórias e tal, de país para país, mas não para ensinar o produtor a produzir e a achar mercado. Quem sabe onde vai achar mercado é o produtor. Então, não podemos permitir que as discussões que envolvem o futuro dos nossos pontos do PIB se misturem com as discussões que têm ligação com o ponto da pesquisa. Se você conversar com o produtor de calçado do Rio Grande do Sul, se você conversar com o produtor de móvel do Paraná, se você conversar com o produtor de cera de carnaúba do Ceará, se você conversar com os produtores de café, você pode até encontrar predileções políticas, mas eles não estão preocupados se o Lula subiu na pesquisa, se o Bolsonaro vai ser ou não condenado. Eles estão preocupados com a condenação deles como empresas. Eles estão preocupados com um espaço para que eles possam crescer. Eles estão preocupados como é que eles vão fazer. Passaram anos e anos. Você pega o setor moveleiro do Paraná. Década ou mais de trabalho para conquistar o mercado americano. Montagem de estruturas nos Estados Unidos. Trabalhando marca quando necessário. Trabalhando assistência técnica, investindo dezenas de milhões de dólares para poder construir e consolidar um mercado comprador. De repente, por um ato de força do Donald Trump, acabou. Aí como é que faz? Vai lá e vai vender móvel na Itália? No Rio Grande do Sul, o produtor de calçado, Vale dos Sinos, produzindo calçado feminino, muitos já com marca de terceiros, marca americana. Isso é muito comum, aliás, no setor fabril, você produzir e já embala com a marca do seu cliente final. Então, você é só o produtor, o que é ótimo, porque você abriu um mercado e você tem toda a especificação. Você acha que você vai conseguir, que nós vamos conseguir entrar no mercado europeu, competindo com italiano, até espanhol? Não é um negócio fácil. Peixe, pescado. A gente tem, eu já dei esse dado aqui, 6 mil pescadores, se a gente pegar da jangada aos barcos maiores no Ceará, com mais 5 pessoas para cada barco que está no mar, você tem mais 5 pessoas em terra para trabalhar. Você acha que esse peixe vai para onde? Como é que pode um negócio desse? Esse peixe você vai colocar na China? Você vai colocar na Ásia um peixe, sendo que eles estão acostumados a consumir um peixe de uma água diferente, com outra temperatura, que produz outros peixes, e você vai pegar os nossos peixes e jogar lá? Não é simples, não é fácil. Então, não adianta o governo falar que vai ajudar a abrir mercado. O governo, o Ceará exporta a cera de carnaúba há 100 anos. O Ceará exporta a castanha de caju há 80 anos. O governo vai ensinar como é que abre mercado? Vietnã é o maior produtor mundial de castanha de caju. Inunda o mercado indiano de castanha de caju. É o governo que vai ensinar o brasileiro a conseguir conquistar mercado na Índia? Não faz o menor sentido. Nenhum sentido. O governo não tem nada a ensinar. Vai dizer, olha, a castanha tem que ter 3 centímetros e vai ter que ter esse teor de sal, a embalagem vai ter que ter 500 gramas
e vai ter que ter embalagem refratária. É o governo que vai ensinar? Não vai. Nós estamos no dia 11, amanhã é dia 12. A gente sabe desde o final de julho, ou meados de julho, que no dia 1º de agosto haveria o tarifaço, que foi adiado para 7 de agosto. Mas a gente sabia, dia 6, né? Mas a gente sabia que começaria em agosto. Nós já estamos, portanto, amanhã é dia 12. Então, o governo tem que soltar um programa e algumas coisas podem funcionar, outras não vão funcionar. Quer dizer, um programa de compras governamentais de produtos que seriam exportados para os Estados Unidos pode funcionar pontualmente, mas a gente tem que ter um cuidado, porque o que vai fazer com o pescado, a fruta, o mel? O governo vai comprar isso e vai fazer o quê? Vai botar na merenda escolar? A merenda escolar já tem proteína. Então, vai pegar a proteína da merenda escolar, que o governo já compra, vai deixar de comprar e vai colocar o produto que não é comprado, que não vai ser comprado para os Estados Unidos? E esse produto que vai deixar de comprar? Então, nós vamos trocar o desempregado? Nós vamos trocar a empresa que vai ter prejuízo? Nós vamos escolher a empresa que vai ter prejuízo? É muito complicado isso. O governo do Ceará discute nesse momento, sim, um dia da semana começar a colocar pescado, por exemplo, em programas de alimentação e também na merenda, o que pode ajudar. E aí tira um dia da semana e dá uma prejudicada aqui ou ali pontual. O que não dá para fazer é uma coisa completa, né? Vamos substituir, né? Completamente. Não tem condições de fazer uma coisa dessa. E a gente precisa olhar para isso e olhar com muita frieza. Quer dizer, os estados que conquistaram o mercado americano são estados que conseguiram um feito. Os americanos são bons compradores, sempre foram bons compradores. Tanto no preço, quanto no prazo, quanto nas discussões comerciais. É um mercado parecido com o nosso, de certa maneira, mais fácil de lidar do que o mercado oriental. E estados que mais avançaram são os estados mais expostos. E quando a gente vê o governo agir, ele tem que agir com uma certa rapidez, né? Então, tem algumas coisas que são fundamentais para o governo se mexer. Por exemplo, existem os contratos de antecipação sobre contrato de câmbio, que são chamados os contratos ACC. Quem vai exportar tem um prazo para pagar o crédito tomado, e isso, em geral, está relacionado com a entrega da mercadoria. Não haverá a entrega da mercadoria, porque 50% o comprador americano não vai comprar. Então, o governo tem que alongar esse pagamento, e alongar muito, para que o empresário não se arrebente. Isso tudo tem a ver com ganhar tempo. Ganhar tempo não vai resolver o problema. Não existe a possibilidade do governo conseguir criar um programa de amparo ao emprego. Isso simplesmente inexiste. Eu falei de castanha de caju, falei de carnaúba, falei de pesca. Carnaúba e castanha de caju, por exemplo, coco. Coco vende pouco para os Estados Unidos, são 10 milhões de dólares por ano. É pouco, mas tem muita gente envolvida, né? Então, você tem setores que rendem pouco dinheiro, mas com um impacto social muito grande. Mas esses setores, por exemplo, caju, por exemplo, carnaúba, cera de carnaúba tem muita aplicação para polimento, na área de cosméticos também, são empregos sazonais. Então, são pessoas que não estão no Bolsa Família, não estavam no Bolsa Família, elas ficam um tempo produzindo isso, depois elas vão produzir outra coisa, são empregos sazonais. O governo não vai resolver isso criando um pacote de amparo eterno, uma Bolsa Família, um Bolsa Exportador. Então, precisa tomar muito cuidado para não cair no populismo, na demagogia, mas muito cuidado. E a gente vai ficar observando aqui, não só a gente vai ficar observando, os exportadores vão ficar observando, porque precisa funcionar, tem que funcionar. E o governo tem que agilizar as conversas
com os Estados Unidos para fazer os ajustes, por exemplo. Eu falo, se você pegar a lista dos produtos tarifados, por exemplo, você tem lá a castanha do Pará, não foi sobretaxada, mas a castanha de caju foi. Né? Então, por que a castanha do Pará não foi, a castanha de caju foi? Então, é uma possibilidade de abrir uma exceção. E se consegue abrir uma exceção, para isso precisa de tempo, 3 meses, 6 meses, não se sabe, para tentar resolver. Os estudiosos dizem, os especialistas dizem, conversei hoje com o nosso professor Roberto Gianetti, que deu uma entrevista extraordinária para a gente, muito elogiada, foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior. Na percepção dele, essa política de tarifas ela não vai ser eterna. Ela vai cair. Mas vai cair em meses? Vai cair em anos? A gente não sabe. Mas ela não é lógica, ela é política. Então, como ela é política, não é lógica, ela tende a mudar. Pode ser flexibilizada aos pouquinhos, pode tomar um susto maior aqui ou ali, a gente ainda não sabe. Então, a gente tem que se mexer e sempre com essa preocupação que eu fiz questão de colocar no começo. Não dá para misturar ponto de PIB com ponto de eleição. E está misturado, está misturado. Quando a gente vê as declarações do presidente da República, a gente vê que está misturado. Ele tentando falar que é o paizão do povo, que está por aí, volta a falar no mesmo discurso em que ele fala sobre isso, ele fala sobre a saúde dele, dizendo que ele está bem, que se ele estiver bem ele vai disputar a eleição. O que tem a ver uma coisa com a outra, entende? E ver aqueles deputados e senadores ridículos, né, tapando a boca, se acorrentando, cenas patéticas, né, também numa agenda política eleitoral. Volto a dizer, o exportador ou aquele que trabalha para o setor exportador, ele não quer saber do Lula, do Bolsonaro, ele não quer saber se o Bolsonaro vai ser condenado ou não, ele não quer saber se o Lula vai se reeleger ou não. Ele até pode ter a predileção dele, mas o que ele quer é emprego, trabalho, produção, exportação. É assim que ganha o jogo. O Brasil se tornando uma nação que enriquece. Não adianta ser o 10º do mundo pobre. Não adianta ser o maior porque é grande, mas pobre. Tem que ser... é melhor a gente estar com mais destaque na lista da renda per capita. E a gente tem esse desafio, crescer a nossa riqueza per capita. Tem a ver com distribuição, mas tem a ver também com crescimento. A gente não cresce o necessário para poder aumentar a nossa renda per capita, aumentar a riqueza das pessoas. Com o aumento de riqueza das pessoas, pode ter certeza que fica fácil redirecionar para cá uma parte da produção. Porque você vai ter gente para comprar. Então, o móvel que não vai, fica. Mas com a renda atual que o Brasil tem, como é que faz um negócio desse? Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.